Mas eu acho que a questão de mercado e possibilidades de carvão, óleo e gás, ela está começando. E é uma necessidade muito grande, e abre um leque muito grande para as pessoas que se interessam por isso. Com vocês, as meninas. Boa tarde, gente. Então, para quem não me conhece, eu sou a Helena e essa é a minha amiga Gabriela. Nós somos alunas do professor Gilberto, como ele comentou. Antes de começar, a gente queria agradecer a professora Mariana também, que ajudou a gente com várias das análises que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, obrigada, professora Mariana do IMA. E a gente vai apresentar para vocês o nosso trabalho que a gente está fazendo hoje em dia no laboratório. Então, ele ainda está uma parte em andamento, mas a gente vai mostrar para vocês o que a gente tem até agora e a gente espera que vocês gostem. Então, começando dando uma introdução geral sobre o nosso contexto, hoje em dia no Brasil, segundo o IBGE e a Produção Agrícola Municipal, a gente tem cerca de 64 produtos agrícolas cultivados que são acompanhados dentre as culturas temporárias e as culturas permanentes. Isso significa que a gente tem vários tipos diferentes de biomassa, com várias características diferentes, que geram tanto produtos quanto resíduos diferentes, que podem ser aplicados em diferentes áreas, dependendo da sua composição, enfim. E, dessa forma, a gente tem uma grande área de pesquisa, que são os resíduos, né, que não precisam ser enxergados como algum problema, mas podem ser enxergados como uma oportunidade para aplicar e tornar algo produtivo. Dessa forma, a gente tem um exemplo muito bem consolidado, que é o bagaço de cana, que, depois de passar pelo processo de produção de etanol, de açúcar, enfim, o bagaço, ele já é utilizado hoje em dia para a produção de energia. Então, cerca de 75% da bioenergia produzida em 2025 já foi produzida a partir do bagaço de cana, que é uma participação bem expressiva. E isso, se eu não me engano, equivalia a 63 TPB, que é toneladas estimadas em petróleo. Então, é uma quantidade bem expressiva. E a gente tem várias biomassas que, diferentemente da cana, ainda não acharam um viés assim, para seguir e para serem aplicadas, e que não têm ainda uma utilidade muito bem definida. E é isso que a gente está estudando aqui no IVIG, né? Resíduo, tanto como o Giga falou lá no reator, quanto a gente aqui no laboratório, em escala menorzinha, né, batelada. E hoje em dia, a gente está pesquisando sobre o carvão, né? Então, uma das possíveis direcionamentos desses resíduos seria tentar utilizar como carvão ativado. No nosso caso, pelo meio da pirólise, né? E o carvão ativado, ele possui várias vantagens, ele já é amplamente utilizado. Entre as vantagens tem a propriedades relativamente padronizadas, eficiência comprovada, ampla utilização e a aplicação consolidada. Então, ele serve para adsorção e, enfim, tem vários processos que necessitam da sua aplicação, mas ele tem algumas desvantagens, como elevado custo, consumo de energia e de reagentes e a geração de resíduos que precisam ser tratados e que são um problema, né? Principalmente na ativação química, geralmente resíduos que necessitam de um processo a mais para serem descartados. Dessa forma, a gente vai começar o trabalho agora, efetivamente dito, e eu vou mostrar a metodologia para vocês. Então, a gente escolheu algumas matérias-primas, que nesse caso foi o licuri, o babaçu e o coco. A gente passa pelo processo de pirólise lenta, com a baixa taxa de aquecimento, e indo ali dos 400 aos 500 graus, mais ou menos. A gente acha os nossos produtos, óleo, carvão e gás, e nesse trabalho a gente vai abordar o carvão, que a gente fez algumas análises. Análise proximal, FTIR, DRX, Raman e MEV. Então, falando especificamente das análises, uma a uma agora, começando pela análise proximal. A análise proximal ela dá um viés rápido da composição global da matéria. E ela é dividida em 4 análises: umidade, materiais voláteis, cinza e carbono fixo. A umidade ela é o quanto de água que a gente tem na nossa matriz, né, na nossa amostra. Os materiais voláteis eles dizem respeito à parte que vai ser expulsa, liberada, em forma de gases e vapores. As cinzas é a fração que permanece, a fração inorgânica que permanece após a combustão completa. Já o carbono fixo, ele é o quanto de carbono não volátil a gente tem na nossa amostra, e ele tem influência direta, por exemplo, em poder calorífico, que é bem importante em outras utilizações. Então, é um grande indício de viés de aplicação.
O FTIR, a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, ele analisa as ligações químicas e os grupos funcionais superficiais da nossa amostra, principalmente os polares. O DRX, difração de raio-x, que ele vai analisar a organização estrutural da nossa amostra e a cristalinidade. Então, ele vai dizer para a gente se a nossa amostra tem uma composição principalmente amorfa ou com fases cristalinas. A espectroscopia Raman, que avalia a superfície carbonácea, e ele tem forte influência da aromaticidade, da organização estrutural. E uma coisa interessante sobre ele é que ele consegue identificar os carbonos grafíticos, analisar os carbonos grafíticos, que são muito importantes no caso do nosso carvão, da nossa amostra que é um carvão. E, por último, o MEV, que ele é uma análise mais visual, a microscopia eletrônica de verdura, que é uma análise mais visual, e que analisa poros, fissuras e a distribuição realmente estrutural do nosso carvão. Então, resumindo a obra, a gente tem a análise proximal, que analisa a composição global do material, FTIR, que fala de grupos funcionais e ligações químicas, DRX, que vê as fases cristalinas minerais, Raman, que vê a estrutura e organização do carbono, e o MEV, que é a morfologia e a aparência de superfície. Mas a gente sabe que essas análises não analisam tudo que a gente precisaria para falar especificamente de um carvão ativo. Ela tem algumas limitações que dizem respeito a não medir a porosidade, a área superficial, não medem a capacidade de adsorção, e os resultados semelhantes não necessariamente garantem que elas vão ter a mesma aplicação, mas elas dão um indício de caminho que a gente pode seguir ou não, dependendo dos resultados, né? Então, falando das biomassas que a gente escolheu, o babaçu, o coco seco e o liguri, a gente tirou essas fotos comparativas do carvão e da biomassa in natura do nosso laboratório. E a composição das biomassas vai fazer grande diferença quando a gente fala da decomposição durante a pirólise e dos produtos que isso vai gerar no carvão. Quando a gente fala do babaçu, a gente tem uma quantidade muito maior de holocelulose, que é a soma da celulose com a hemicelulose. Já o coco seco, ele tem um percentual maior de lignina. E o licuri, ele tem uma quantidade de extrativos e lipídios muito maior do que a quantidade de lignocelulósicos total. Então, são características que vão influenciar diretamente no nosso carvão. E no rendimento da pirólise também. De forma geral, quando a gente fala de maior lignina, a gente está falando de maior rendimento de carvão e melhor estruturação do carvão. Quando a gente tem mais celulose e hemicelulose, a gente indica maior liberação de voláteis e talvez um carvão mais poroso, já que a liberação desse material celulósico abriria espaço e deixaria mais poros formados. E a gente vai comparar todos eles com um carvão comercial, que é o carvão ativado comercial Carbon Clear Turbo PET, que ele é feito a partir de casca de coco. Ele é indicado para filtração de aquários, de água doce marinha, e ele é empregado na remoção de substâncias orgânicas, odores e na cloração da água. Agora eu vou falar um pouco, né, dos resultados que a gente teve. Eu vou seguir aquela ordem que ela apresentou das análises que a gente fez, e depois a gente vai discutir um pouquinho o que esses resultados nos mostram para a gente. Mas, como ela falou, a gente fez todas as análises, a gente fez do babaçu, do coco seco, do licuri e do carvão ativado. Eu não sei botar o... Como é que é a luzinha? É esse aqui de cima. Ah, tá. Obrigada. A gente consegue observar que a umidade, principalmente das biomassas, elas estavam bem baixas, né? A gente acredita que o carvão ativado estava com umidade muito alta por essa questão de que ele absorveu muita água do ambiente. Ele estava meio guardadinho. Como a Helena falou daquela questão da análise, os materiais voláteis eles vão influenciar bastante no que a gente acredita que vai vir do carvão. Se vocês observarem, o licuri tem uma grande porcentagem de materiais voláteis, isso mais para frente vocês vão ver que ele apresenta uma grande diferença nas outras análises. E aqui a gente consegue ver que o coco seco ele é bem parecido com o carvão ativado que a gente está usando, que a gente também é de casca de coco, né? Então a gente acredita que essa igualdade seja por conta disso. As cinzas, a gente consegue observar que o carvão ativado tem uma quantidade de cinzas muito pequena, o que não é encontrado no coco seco quando a gente fez, mas a gente ainda não entendeu muito bem isso, mas a gente acredita que a quantidade
similar dessas variáveis que a gente tem aqui do babaçu também faz com que ele tenha umas características que também serviriam para essa aplicação. E o carbono fixo, que a Helena falou que é uma coisa muito importante, que é relacionada a poder calorífico, a gente observa que tanto o coco seco quanto o babaçu tiveram valores bem altos e bem parecidos com o que a gente espera no carvão ativado. Já o licuri teve esse valor bem mais baixo do que a gente observa. Como é que passa? Tá. Agora eu vou falar um pouquinho do FTIR. No FTIR, a gente tem 4 bandas, né, específicas que a gente tem que observar. Essa primeira banda aqui é a banda da ligação OH, então é a banda dos fenólicos e dos hidroxilas, água e tudo mais, né? A gente acredita que, nesse caso, é do carvão ativado, mas eu vou apresentar todas e depois vou mostrar dos outros, né? A gente acredita que ela, nas outras análises, a gente tem um pouquinho aqui, seja por questão remanescente da lignina, que a Helena comentou, mas no carvão ativado, como a gente não tem isso presente, ela é quase imperceptível, a variação. Logo depois, a gente tem essa parte do CH3 e CH2, que se relaciona com a deteriorização das cadeias que acontecem no meio, ou, nesse caso, da ativação, ou da pirólise. Nos outros também, a gente não vai observar uma variação muito grande aqui, porque essa parte ela foi deteriorada, né, no processo. Já que a gente tem a parte dos aromáticos, que é a ligação C-C, que a gente observa um pouco no carvão ativado, e também nas ligações com um grupo oxigenado que a gente tem aqui, que a gente consegue observar um pouco, mas ela não é algo muito marcante. Isso é o que a gente espera de ver de perfil nos outros carvões, porque é assim que a gente pegou o nosso carvão ativado. Quando a gente vai para o carvão de babaçu, a gente percebe o perfil similar aqui, que é essa questão do OH e do CH3, ele não tem uma variação muito grande, então é uma intensidade bem baixa, o que acredita ser bom, né? Mas quando ele passa para essa outra parte aqui, dessas outras ligações, a gente vê que elas são ligações com bastante intensidade, bem marcadas, principalmente essa parte dos aromáticos e essa ligação aqui dos grupos oxigenados. E a gente acredita que isso vai trazer todo É por conta da matéria dele, né? Então, acredito que talvez essa parte não tenha sido decomposta durante a pirólise, e é uma coisa que a gente tem que estudar para ver melhor a aplicação. Agora, do coco seco, eu quero que a gente achou, primeiramente, que seria mais similar. A gente observa que no FTIR ele não tem um perfil tão parecido, mas esse início aqui a gente consegue perceber, ele tem uma pequena diferença aqui, mas a gente não achou que fosse significativo o suficiente, então ele mantém esse perfil aqui sem muita variação de intensidade, mas, similar ao babaçu, tem essa questão da aromaticidade e das ligações oxigenadas bem marcadas. A gente acredita que seja, principalmente por essa questão de não ter sido feito o tratamento, né, que foi feito no carvão ativado, e também porque, por serem vindo, né, de biomassa, eles têm muito essa questão que vem da celulose, hemicelulose, da lignina, que vai fazer essas alterações. Já o licuri, ele é o que tem mais marcado todas as bandas que eu abordei até agora. Essa banda a primeira banda, né, que tem os fenóis, que tem as hidroxilas, que tem uma possível água que esteja absorvida, tem, por conta da lignina, ele está muito presente, muito marcado aqui em cima, como vocês conseguem observar. A parte do CH3 e CH2, a gente acredita que realmente não tenha tanta diferença, mesmo que ele esteja ainda embaixo. A gente acha que é mais uma questão de formatação do gráfico, mas a gente não tem observado essa grande diferença, que tenha, sim, sido degradada toda essa parte. E, similar às outras matrizes, a gente tem realmente uma grande parte dos aromáticos aqui presentes e grande parte dos grupos oxigenados também. Falando um pouquinho do DRX, a Helena comentou que a ideia dele é ver essa questão da cristalização e para ver se nossas matrizes, né, elas são amórficas ou não. Aqui a gente tem 2 bandas principais, que é o que a gente observa no carvão ativado, e a gente vai tentar
encontrar elas, ou pelo menos ver o mais parecido nos outros carvões. Essa primeira região aqui, ela é uma região que vai se manter em todas as matrizes carbonáceas, que é a matriz já de amórfica que tem em todas elas. Passando para o de babaçu, a gente observa... Eles estão em intensidades diferentes, mas a ideia é observar o perfil deles. A gente consegue identificar, de certa forma, esses dois picos que se formam. Tem o primeiro pico similar ao do carvão ativado, e o segundo, eles não são muito bem marcados, mas a gente consegue observar que tem uma certa similaridade, mas vocês podem perceber que ele está com bastante ruído. A gente acredita que isso aconteceu, isso se segue para a maioria das outras matrizes também, por conta de que eles são... É um material muito amórfico, então, realmente, a gente consegue observar essa amorficidade dele, e a gente observou que isso talvez seja uma característica deles por serem carvões turboestráticos, se eu não me engano. Aqui no coco seco, a gente também tem essa mesma característica. Ficou um pouco mais difícil também de fazer essa identificação aqui no coco seco, o que já, de novo, interfere um pouco do que a gente imaginava, que seria similar, já que a matriz é a mesma do carvão ativado. Mas a gente acredita que a ativação que foi feita no carvão tem uma grande interferência nessa parte da amorficidade e do comportamento dele no DRX. E no licuri, a gente não consegue nem observar a segunda banda, que faz com que a gente perceba que ele realmente é um dos mais diferentes. Ele está sendo diferente desde a primeira análise que a gente fez. Então, a gente acredita que o viés que a gente vai levar para ele é um viés diferente. A gente tem aqui um pouco do Raman, que a Helena comentou, que é para a questão da organização, né? E no Raman, o gráfico ele é dividido, basicamente, em dois grandes picos, onde a gente vai observar esse primeiro pico, o pico G, que vai falar da organização dos aromáticos que a gente tem, e o pico D, que vai falar da desordem e dos defeitos do carvão, né, da matriz. A gente também consegue identificar aqui alguns picos, que é o pico dos alifáticos, que ele vai estar presente em todos os carvões, e um pico do residual de alguns aromáticos que a gente observa em alguns deles. A ideia do Raman, principalmente, quando a gente tem um carvão ativado, é a gente ter os dois picos muito próximos, porque a gente vai ter essa relação entre desordem e a organização bem marcada, e vai ser algo que a gente sempre procura quando a gente está falando da questão de ativação de carvões. Passando para as matrizes que a gente tem, nesse do babaçu a gente já não encontra essa marcação dos aromáticos que tinha anteriormente, mas a gente encontra dos alifáticos aqui, bem maior. A diferença entre o grau de desordem, né, e o grau da organização dos aromáticos, a gente vê que ele não é tão igual, ele é bem mais aberto, então acredito que seja porque tem um grau de desordem maior, mas ele não está parecido, né, não está um próximo do outro, então a gente acredita que ele realmente, olhando por essa análise, ele não seria a melhor opção. Agora, pelo coco seco, ele também não está tão próximo nessa questão dos picos. Mais de perfil, ele apresenta esse perfil do residual do aromático que tem aqui. Mas o interessante desse é que, diferente de todos os outros, o licuri é o que tem o pico não tão próximo, deixa eu voltar para o anterior, mas é o mais próximo que a gente tem. O que é engraçado, porque até agora todas as análises ele era mais diferente, mas nessa ele apareceu uma certa similaridade. E aqui no licuri, se vocês forem perceber, ele é o que tem essa parte dos alifáticos mais marcada. Perdão, é o babaçu que tem mais marcada, pela questão da celulose que a gente tem presente nessa matriz. Nos outros ele não está tão marcado assim, mas é por conta disso. Agora, indo rapidinho para o MEV, né, que a Helena falou que essa questão é a microscopia eletrônica, então a gente vai dar uma olhada em como é o nosso carvão, não só o que ele está dando para a gente nas análises, né, de resultado. Aqui a gente tem o carvão ativado, como a gente espera, ele é bem poroso, com poros bem distribuídos, bem homogêneos.
Os poros que a gente tem nesse carvão, ele vai de 6 até 1,5. Então, é uma variação até que grande de tamanho de poros para conseguir, né, atender o maior número de aplicações possíveis. Passando um pouco para o babaçu, a gente percebe que ele é muito mais compacto, né? Dá para perceber. Aqui ele tem essa carinha de ser mais... Pelo menos eu acho que ele parece um pouco mais esfarelentozinho. Mas o babaçu, ele parece bem compacto. E os poros, se a gente for ver do babaçu, eles são bem pequenininhos. Eles são de 0,3, 0,7. Comparando com os 6 e 1 que a gente tinha aqui, é uma diferença... Micrômetros, é. Uma diferença muito grande. A gente também tem aqui, que está até em nanômetros, de tão pequeno que estava essa outra visão aqui dos poros. Um pouco do coco seco, bem parecido com o que a gente tinha, né, naquele outro, a gente consegue já observar uma maior quantidade de poros, os poros maiores, só que eles não estão, pelo menos eu acredito que eles não estão tão uniformes quanto o primeiro. Mas a gente já vê isso como um indício de uma possível aplicação, porque ele é o mais parecido mesmo. Os poros estão entre 1 a 3 micrômetros, então já é um indício de que talvez com uma possível ativação esses números melhorem. E o licuri a gente tem como o último, né, presente, ele tem ainda um certo número de poros também, só que a gente não acha que ele esteja totalmente distribuído. Deixa eu voltar para outra imagem. Também distribuído. E o número de poros, né, o tamanho dos poros, superficialmente, é até que satisfatório. É de 3. É de 3 e pouco. Então, é um número até que satisfatório para a gente, mas que no final o do coco se mostrou mais o melhor, porque pela quantidade, né, a diferença de poros que a gente tinha presente. Concluindo, então, o que a gente mostrou aqui das análises, a gente acredita que o da análise que se mostrou mais parecido foi o de coco, pela matriz ser a mesma, mas mesmo sem ativação. O FTIR mostrou muitos grupos oxigenados que a gente não observou no carvão ativado, mas que foram observados no biochar. O DRX ele apresentou um comportamento amorfo que já era esperado por ser carvão. O Raman ele apresenta um grau de organização diferenciado nos biochares ao carvão ativado. E o MEV, a gente conseguiu ver visualmente mesmo que eles são bem diferentes do carvão ativado. O carvão ativado apresenta muito maior quantidade de poros e maiores, né? Então, ficou bem distante. Para ações futuras, a gente queria fazer uma análise de porosidade de área superficial, além de capacidade de absorção, para a gente ter certeza de aplicações possíveis quanto a carvão ativado, comparando com os nossos biochares. E a gente está pensando em testar para melhoramento desse carvão em relação à funcionalidade, como carvão ativado, por outras vias que não ativação comum química ou térmica. Então, é isso. Obrigada pela atenção. Agora